STF forma maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro. E você vai ver também. Durante discurso na COP30, Lula critica países que gastam com armas ao invés de se preocupar com o clima. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Filha de Paulo Frateschi defende irmão que matou a facadas o ex-presidente estadual do PT. O que o Chico teve foi uma doença, ele está doente, ele não sabe o que ele fez. É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. Jovem cai em buraco de 25 metros, fica 4 dias desaparecido e processa a prefeitura de Santo André. Você tá sentindo dor aonde? No tornozelo e no joelho. Tá, costela não tá doendo, cabeça. E ainda, a dica do fim de semana traz a exposição Universo dos Astronautas, inédita no Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Nós vamos abrir essa edição falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento acontece o julgamento do recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a condenação de 27 anos de prisão por encabeçar um suposto plano golpista. A primeira turma do STF formou maioria de 3 votos para manter a condenação do ex-presidente e outros réus que são acusados de participar desta suposta trama golpista. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e entenderam que os argumentos usados pelas defesas já foram invalidados. Com isso, Jair Bolsonaro segue com a condenação de 27 anos de prisão. E os outros acusados também: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Todos também tiveram as condenações mantidas. A sessão está acontecendo em plenário virtual e resta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. E a cobertura completa desse julgamento você acompanha ao longo da nossa programação. E o presidente Lula participou hoje de uma sessão temática da COP30. O assunto tratado foi a transição energética e durante o evento o presidente criticou os países que gastam mais com armas do que com o clima. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em uma sessão temática da COP30 sobre transição energética que as atuais lideranças políticas do mundo precisam decidir se o século XXI será marcado pela catástrofe climática ou pela sua reconstrução inteligente. Os cientistas já cumpriram seu papel. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Lula ainda criticou as guerras que acontecem em diferentes regiões do planeta e cita o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. E que gastar mais com armas do que com questões climáticas é pavimentar o caminho para um apocalipse climático. O petista, que tem defendido a pesquisa do petróleo na bacia da Foz do Amazonas pela Petrobras, também afirma que o mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência do combustível fóssil.
e que o Brasil criará um fundo com recursos provenientes da extração de combustível fóssil para financiar a transição energética. Yara Frateschi, filha de Paulo Frateschi, defendeu o irmão durante o velório do ex-presidente estadual do PT. O rapaz matou o próprio pai a facadas, mas ela disse que ele sofre de uma doença psíquica e não é um monstro. Yara Frateschi surpreendeu a todos ao defender o irmão durante o velório do pai, o ex-deputado e presidente do PT, Paulo Frateschi. Francisco Frateschi matou o pai a facadas na casa onde a família morava, no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O Francisco Frateschi é um menino maravilhoso. O Chico nunca levantou a voz para uma pessoa. Ele nunca bateu numa pessoa. Por onde o Chico passou, o Chico levou alegria, o Chico levou amor. Ele tinha um carinho imensurável pelo pai. O que o Chico teve foi uma doença. Ele está doente, ele não sabe o que ele fez. É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. O que não significa que a gente não tenha, e por isso mesmo, na verdade, né, sofrendo uma dor imensa. O Francisco está sendo cuidado, o Francisco não está ciente de nada. Ele não voltou, ele está internado. Tem um processo que a gente mesmo não tem posse dele inteiro, né? Porque faz 24 horas, né? Mas ele está devidamente cuidado, tanto do ponto de vista jurídico quanto médico, a coisa está andando. Eu só posso dizer o seguinte, ele não sabe o que ele fez. Segundo a Polícia Militar, Francisco estava em surto psicótico quando atacou o pai. Paulo Frateschi, de 75 anos, ainda foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe de Francisco, Yolanda Viana, de 64 anos, também foi ferida. O velório foi realizado na manhã desta sexta-feira, 7 de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Francisco Frateschi permanece internado e sob acompanhamento médico. E veja a seguir, jovem cai em buraco de 25 metros e fica 4 dias desaparecido. E ainda, a dica do fim de semana traz a exposição Universo dos Astronautas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, ontem o Palmeiras venceu e venceu muito bem o Santos e abriu 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. E as chances de título também aumentaram bastante. O Verdão já está com quase 75% de chance de garantir essa taça, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Mas apesar do Palmeiras estar na frente, Flamengo e Cruzeiro ainda estão na briga. Então vamos ver as chances de cada um. Com a vitória contra o Santos, o Palmeiras teve suas chances de ser o campeão do Brasileirão aumentadas. Antes, o time alviverde tinha 64,27% de chance. E agora, com mais 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo, a porcentagem foi para 74,35%. Com o empate dos rubros-negros contra o São Paulo, na Vila Belmiro, o time carioca viu sua possibilidade de ser campeão cair de 34,11% a 23,32%. Faltando 7 jogos para o final da competição, após os jogos dessa semana, o Palmeiras aumentou sua vantagem. Mesmo se perder o próximo jogo contra o Mirassol e o Flamengo ganhar a partida contra o Santos, o time paulista permanece com a liderança por conta da vantagem dos números de vitórias. Ou seja, líder e vice-líder teriam os mesmos 68 pontos, mas o Palmeiras teria 21 vitórias contra 20 dos cariocas. Com 5 pontos atrás do Palmeiras, 2 do Flamengo
e uma vantagem de um jogo a mais que ambos, outra equipe que permanece na luta do título com esperança é o Cruzeiro, que após vencer o Grêmio, suas possibilidades foram de 1,51% para 2,33%. A equipe celeste depende apenas de uma terceira vitória seguida em sua partida contra o Fluminense na próxima semana e um deslize dos adversários. E como sempre, no fim de semana temos mais jogos no Brasileirão. Vamos ver agora os jogos da 33ª rodada. Às 16 horas, o Sport recebe o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 18 horas, o Vasco encara o Juventude em São Januário, no Rio de Janeiro. Às 18h30, o Internacional encara o Bahia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o São Paulo encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro, em Santos. No domingo, às 16 horas, o Corinthians recebe o Ceará na Neoquímica Arena, em São Paulo. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Fluminense no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E ainda às 16 horas, o Vitória duela com o Botafogo no estádio do Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo recebe o Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E para fechar a rodada, 2 jogos às 20h30. O Mirassol encara o Palmeiras no estádio Campos Maia, no interior paulista, e o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, encerrando os jogos do fim de semana. Bom, Cleber, por hoje é só. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até semana que vem. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até a semana que vem. Olha só, olha essa notícia que curiosa, né? Um jovem caiu em um buraco de 25 metros em Santo André e ficou 4 dias perdido. Isso aconteceu em junho do ano passado. Ele pediu uma indenização por causa disso à prefeitura da cidade, mas o pedido foi negado. Vamos saber mais detalhes dessa história com a Bárbara Benício. A história é impressionante. Um rapaz caiu em um poço de 25 metros de profundidade e ficou 4 dias desaparecido. O caso aconteceu em junho do ano passado, no Parque Guaraciaba, em Santo André. O nome dele é Jefferson Gabriel, que na época tinha 19 anos. E depois disso, ele moveu uma ação de danos morais contra a prefeitura local. As imagens mostram o momento em que os guardas do parque encontraram ele dentro do buraco. O rapaz passou 4 dias gritando por socorro. Faz só o lado, irmão, ele põe em volta dos braços. Você tá sentindo dor aonde? No tornozelo e no joelho. Tá, costela não tá doendo, cabeça, nada, só tornozelo e joelho. Põe nos braços, mano. Beleza. Jefferson disse que costumava andar pelo caminho e que o poço estava coberto por madeiras, mas não havia nenhuma sinalização de aviso. E ao cair, acabou quebrando a perna. O jovem disse que não acreditava que sairia vivo de lá e acusou a administração do parque de negligência. E por isso pediu uma indenização de R$500 mil. Peraí. Cabeça aí, Carvalho. Devagar agora, senhor. Devagar. Cabeça aí, ó. Parou. Segura. Já dá pra pôr a prancha aí, hein? A prefeitura, por sua vez, alegou que o buraco estava em um local de mata fechada e que ele assumiu o risco ao ir até lá. No primeiro julgamento, em agosto, a Justiça deu ganho de causa para a Prefeitura. E agora, em outubro, o Tribunal de Justiça não aceitou o recurso apresentado por Jefferson novamente. Devagar. Vai aliviando assim tá bom. Também tá bom. Pode aliviar até o final. Aí, já tá na frente. Aí, tá na frente. Muito bom. Descer um pouco aí. Ótimo. Só apagar um pouco para soltar o sistema aqui, né? Espera para soltar o sistema, só aliviar um pouco, a gente tira ele da frente. O jovem afirmou no processo que teve que passar por uma cirurgia na perna por causa da queda e ainda desenvolveu síndrome do pânico. Mas as alegações não foram aceitas pela Justiça. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz, como sempre, é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. E qual é a dica boa para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos assistem. Nós já falamos aqui sobre o Museu Catavento, aqui nas Dicas do Fim de Semana, mas agora eles trouxeram uma exposição inédita no Brasil. O Universo dos Astronautas tem parceria com a NASA e mostra detalhes da vida dos astronautas no espaço.
Pela primeira vez no Brasil, o Museu Catavento traz a exposição Universo dos Astronautas, que começou nesta segunda-feira e traz diversos itens exclusivos cedidos pela NASA e pelo Museu Americano Cosmos-Fair. Um destaque para o traje de treinamento original de Charles Duke, que foi a 10ª pessoa a pisar na Lua na missão Apollo 16. Okay, here we go, a big one. Off the ground, before. E muitos outros objetos de uso cotidiano dos astronautas, como câmeras fotográficas e acessórios para alimentação cedidos pela NASA. A exposição ocupa toda a área da parte de astronomia do Catavento, com 300 metros quadrados e cerca de 100 itens expostos, além de 60 fotos feitas no espaço. A amostra será dividida em 3 ambientes, com muita interatividade, projeções e, principalmente, muitas raridades. Diego Pimentel, que é educador aqui no Museu Catavento, conta um pouco sobre a exposição. É uma exposição que ela contempla bastante coisa assim, em relação à corrida espacial, desde os primeiros momentos de pensamento, assim, como a gente pode chegar ao espaço, a gente vai pensar um pouco do V2, da Segunda Guerra, como foi a construção tecnológica para a gente conseguir fazer um foguete, realmente conseguir chegar ao espaço. Então ele vai conversar um pouco sobre a cadeirinha Laika, que é bem famosa, o chimpanzé Ren também, que é bem famoso, até chegar ao Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, que foram as primeiras pessoas a pisarem na Lua. E fala sobre atualmente, como hoje em dia os astronautas fazem as suas funções, o que eles fazem na ISS, fora no espaço também, e o futuro, que é o que eu acho legal, bacana de pensar também. O que a gente vai pensar além daquilo que a gente já construiu e já chegou. E essa é uma oportunidade única de conhecer relatos reais e objetos originais, além, é claro, de ser um prato cheio de diversão para toda a família. Lembrando que a exposição Universo dos Astronautas aqui no Museu Catavento fica disponível até o dia 1º de fevereiro. E para mais informações sobre ingressos, datas e agendamentos, acesse o site do Catavento. Por hoje é só, Kleber. Uma boa noite, bom fim de semana a você e a todos que nos assistem. Dica muito legal, Amanda, e um ótimo fim de semana para você também. Olha só, agora nós vamos encerrar, mas antes de encerrar eu quero mandar um abraço especial para a dona Mercedes, nossa telespectadora, está sempre ligada no jornal das 18h30. Muito obrigado pela audiência, dona Mercedes. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Quero agradecer demais a sua companhia, desejar um ótimo final de semana e até segunda.